Garten of Banban precisa parar. Não é novidade pra ninguém que esse jogo já tá aí há muito tempo. Eu acho que não faz nenhum ano ainda, mas em pouco tempo ele já chegou no seu sexto jogo. E muitos youtubers apostaram que o jogo iria melhorar, era só questão de tempo, mas olha, 6 jogos depois e ainda continua sendo a mesma coisa. Agora a polêmica é outra. Envolve os criadores, os Euphoric Brothers e os youtubers brasileiros, que agora, até onde eu vi, foram o Core e o Terrorizando. Eles foram meio que censurados pelos Euphoric Brothers. E o que eu quero dizer com censurado? Eles meio que saíram de Garten of Banban, sabe? Eles meio que agora não... Os criadores meio que cortaram laços definitivamente deles e de Garten of Banban. Sabe? O Core até fala, até brinca nisso em um dos vídeos, que é tipo... eu entreguei uma chave do meu jogo pra essa pessoa e essa pessoa agora, ela vai defender meu jogo com força, com tudo agora. Só que não é assim que funciona. Então meio que depois disso, cair em peso. Na live de Garten of Banban 6 do Core, ele já começou a falar sobre o jogo. E ele não perdoou, ele falou tudo o que ele sabia daquele jogo. O que todo mundo que jogar, que tem o mínimo conhecimento, vai falar. O jogo é ruim, os criadores não têm a menor atenção pela história do jogo. É capaz de aquela história ser feita na hora que eles estão fazendo o jogo e não se sentar antes e conversar sobre a história e só ir fazendo ao longo do tempo. Porque, gente, é um jogo muito ruim. E a galera que passa pano, eu não vou citar nomes aqui, mas se você for no canal da Euphoric Brothers e for num trailer de Garten of Banban qualquer, você vai ver alguns youtubers ou alguma pessoa assim, com verificado, falando bem de Garten of Banban, como se perdeu completamente a noção. O Core fez um comparativo e para você jogar todos os jogos de Garten of Banban até o atual são R$100. Cara, R$100 você compra uma cota de jogo bom. Você compra um monte de jogo bom. E alguns AAAs quando ficam em promoção, sabe? Nossa! Sabe? Então assim, o que Garten of Banban faz não tá certo. Garten of Banban precisa parar. Eles têm dinheiro para fazer um jogo digno de AAA. Só que eles não fazem esse jogo digno de AAA. Porque ninguém sabe. E isso é meio estranho da parte deles. Eles já têm dinheiro pra cacete. E então é só botar pra frente. É só contratar pra fazer o jogo. Além disso, a história de Garten of Banban subiu praticamente. E foi isso que eu falei sobre eles fazerem a história enquanto estão desenvolvendo o jogo. E não sentar pra conversar sobre a história do jogo. Porque a história do jogo, se você pegar um nexo do 1 até o 6, não tem nada a ver mais, não tem nada a ver. A história se muda completamente sem mesmo ter uma transição. Ela só muda sem mais e nem menos. E o que seria uma transição de uma história para outra? Seria mais ou menos você fazer um jogo ou elementos de algum jogo, dando a entender que você vai ir para outra coisa, ao invés de simplesmente mudar na hora. Vou dar um exemplo aqui, muito simples, que eu espero que todo mundo entenda. Se Pop Playtime quiser mudar de história, provavelmente eles vão conversar sobre como mudar essa história. Como fazer com que algum jogo ou jogos consigam entender que vai mudar a história. Sabe, é como se tipo, tu começasse a história do 1 até o capítulo 3, por exemplo, agora. E no capítulo 3 você desce elementos que vai fazer com que a história do capítulo 4 seja diferente. E Garten of Banban não tem isso. Eles simplesmente querem mudar a história sem mais nem menos. Eles querem virar a ilha sem mais nem menos. Eles simplesmente quiseram mudar a história de um ponto a outro do nada, sem nem sequer saber se isso ia dar certo. Então, gente, minha opinião, Garten of Banban tem que parar. Entrando aqui na polêmica, a gente está falando de que a culpa da comunidade brasileira de Garten of Banban ser desconectada oficialmente de Garten of Banban foi culpa nossa. Os Euphoric Brothers lançaram essa pérola, falando que a culpa de Garten of Banban se desconectar com o Brasil foi os próprios brasileiros. Muita gente aqui provavelmente até apoiava o jogo, esperava em vir coisas melhores. Muita gente aqui também queria algo bom pro jogo e não aquelas tretas que aconteceram no início do ano. Mas simplesmente os caras não ligaram e foram-se embora e pronto, ponto final. Um ponto final na história. E no vídeo do Core,
meio que o que o Corey fala foi que, pelo ponto de perspectiva que os Euphoric Brothers mandaram mensagem pra ele, a culpa foi dos inscritos do Core por terem desconectado o Garten of Banban do Brasil. É tipo isso. Por terem obrigado a tomar essa decisão impossível, que com certeza vai deixar muita gente sem comer, sem dormir, né? Com certeza. Então eles estão praticamente jogando a culpa na gente, na comunidade brasileira. Sendo que até um bom tempo, a comunidade brasileira apoiava eles. Só que aí todo mundo se ligou que esse jogo não passa de um arranca-dinheiro, tanto dos estadunidenses e daqui do Brasil mesmo, sabe? Além disso, o jogo era para chegar em DLCs, o que deixaria o jogo mais barato, tipo o Playtime, mas chegou em capítulos mais caros, menores, com menos qualidades ainda. Então assim, a comunidade brasileira começou a se ligar. O que eu quero chegar nesse vídeo é: acabou Garten of Banban. Sinceramente, vai ter gente que vai gravar ainda. Todo respeito para quem vai gravar Garten of Banban no Brasil ainda. Ninguém é obrigado a fazer nada, ninguém é obrigado a nada a partir de outras pessoas. E a única coisa que eu quero deixar entender é que Garten of Banban precisa parar. Garten of Banban já deu, já acabou. Todo mundo agora já sabe, não tem nem desculpa mais, que esse jogo foi feito simplesmente para arrancar dinheiro dos otários e pronto. Aí vai chegar aquela pessoa, vai falar que eles são dois irmãos aprendendo a programar. Se eles estão aprendendo alguma coisa, é nada. Porque com alguns tutoriais da Unreal Engine no YouTube, tu consegue fazer a mesma coisa que eles e até melhor, cara. Então assim, se você falar que eles estão aprendendo alguma coisa, eles não estão. E se houvesse minha franquia de jogos que eu criei do nada, fruto da minha mente, começando a crescer, óbvio que eu vou querer mais daquela franquia. Então eu vou investir nela, vou querer dela, contratar funcionários, contratar um monte de gente pra ficar naquela empresa. Mas Garten of Banban cagou pra isso simplesmente e tá fazendo isso aí à toa. Tá fazendo um jogo merda, praticamente. Desculpa aí as palavras, eu sei que o YouTube não gosta, mas tô nem aí. Então assim, é só minha indignação sobre esse jogo. Muito provavelmente vai ter uma parte 2 desse vídeo. Esse aqui eu tô fazendo mesmo nessa carreira porque eu não tô com tempo. Então é isso aí. Desculpa qualquer coisa se a qualidade do vídeo ficar ruim. Então é isso, muito obrigado a todo mundo que for até esse vídeo. Desculpa qualquer coisa nesse vídeo, seja na edição ou no áudio. Eu prometo melhorar nos próximos vídeos. E é isso, falou a todos e muito obrigado.